Olá, eu sou a Carolina Piscina e está começando mais um Papo.com. A cada ano, quase 1 milhão de abortos são induzidos no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 mulheres já adotou essa prática. Para falar sobre o assunto, o Papo.com recebe Rosângela Talib, psicóloga e mestre em Ciências da Religião, da ONG Católicas pelos Direitos de Decidir. Rosângela, é um prazer te receber no nosso estúdio hoje. E, recentemente, o Papa Francisco declarou apoio às mulheres que já abortaram. Com isso, as pastorais devem aceitar essas mulheres. Essa medida teve de ser adotada pelo modo como as mulheres são tratadas atualmente. Como é a postura da religião católica em relação às mulheres hoje em dia? Bom, o aborto na religião católica é considerado um pecado mortal, né? A gente chama de pecado mortal aquele pecado que o fiel pode ser excluído da igreja, né? Então a interdição é total em relação ao aborto, né? O Papa Francisco, nesse ano do jubileu, que começa agora em dezembro de 2015 e vai até novembro de 2016, autorizou os padres a perdoarem ou darem a absolvição para aquelas mulheres que se confessarem arrependidas de terem feito um abortamento. Mas isso só vale durante um ano. Depois desse ano, as coisas voltam ao normal, ou seja, as mulheres continuam sendo consideradas, segundo a Igreja Católica, criminosas. E por que durante um ano elas podem ser perdoadas e depois não mais? Porque é o ano do jubileu, né? O ano santo, que a gente chama na Igreja Católica, é um ano do perdão, né? Então, por isso o Papa está abrindo a possibilidade nesse ano dos padres poderem absolver, porque, na verdade, segundo o direito canônico, só os bispos podem fazê-lo normalmente, né? Nesse ano abre a possibilidade dos padres poderem também absolver as mulheres, mas é só nesse ano santo. Certo. E o Grupo Nacional das Freiras Norte-Americanas se mostrou contra essa proposta do Papa e elas argumentaram que isso só incentiva a ideia de que o homem tem que decidir se a mulher pode ser perdoada ou não. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, isso é óbvio, né? Quer dizer, a interdição do aborto, ele continua sendo uma forma, né, de impedir que as mulheres decidam sobre seu corpo e sobre sua possibilidade ou não da maternidade, né? O que a gente acredita é que as mulheres têm capacidade moral e ética para decidir sobre isso, né? Porque nós acreditamos que nenhuma mulher faz um aborto por prazer. Uhum. Né? É sempre uma possibilidade, como último recurso mesmo, frente a uma gravidez indesejada, seja por que motivo for, né? Seja por falta de condições econômicas, falta de condições psicológicas, ou de maturidade da mulher mesmo para assumir, né, a maternidade, porque a gravidez, ela não se encerra aos 9 meses, né? Ela é o início de um processo de uma outra vida que normalmente são as mulheres que acabam arcando com a responsabilidade da maternidade. Então, ela decidir que ela não quer ser mãe nesse momento deve ser acolhida, quer dizer, nós acreditamos que as mulheres nesse momento elas devem ser acolhidas, né? E não condenadas. E a ONG é Católicas pelo Direito de Decidir. A religião muitas vezes é arcaica nos conceitos. Como que vocês fazem para lidar com isso? Então, exatamente por isso a gente se propõe ser católicas pelo direito de decidir. Quer dizer, a gente propõe em relação à sexualidade e à reprodução uma nova maneira de pensar, né? Muito mais acolhedora e muito mais, quer dizer, o que a gente propõe é que a igreja seja muito mais acolhedora e solidária, né, com as pessoas e com as mulheres, né, principalmente na questão do abortamento, né. Tudo que a gente acha que a mulher não precisa nesse momento é ser condenada, o que ela precisa é de apoio, é de acolhimento, né. E o que a gente propõe também é a mudança de políticas públicas em relação a isso, né. E o homem, ele tem que participar na decisão ou ele só tem que dar o apoio para a mulher?
Então, isso tem sido uma discussão bastante controversa, né? Alguns homens têm se manifestado no sentido de que eles também devem decidir, já que eles seriam, né, pais ou em relação à paternidade dessa criança. Mas a gente acha que ainda, quer dizer, é só a mulher que pode decidir, porque as coisas estão ocorrendo no seu corpo. Né? A maioria dos homens, o que a gente tem visto é quando a menina ou a mulher fica grávida, ele dizer, mas eu não queria, né? Por que você não se cuidou? Né? Como se fosse responsabilidade só das mulheres. Né? Nós não engravidamos sozinhas. Né? Só a Virgem Maria conseguiu. Né? Então, o que a gente pede é a responsabilização dos homens também em relação à vida reprodutiva e ao controle da reprodução. Né? Não é possível que nós, mulheres, sejamos só as que somos condenadas, que somos presas, né? Porque ainda é um crime no Brasil o aborto. Né? E uma mulher que for denunciada ou se for pega numa clínica de aborto clandestino, ela pode ser condenada por isso, né, e presa. Uhum. Certo, agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Papo.com. O RUF, Ranking Universitário da Folha de São Paulo, comprova. Mackenzie, a melhor universidade não pública de São Paulo. A quarta melhor universidade não pública do Brasil. E a melhor universidade não pública do Brasil no ranking Mercado de Trabalho. Vários dos nossos cursos atingiram pontuação de destaque. O curso de Arquitetura e Urbanismo ficou em primeiro lugar no ranking geral das universidades não públicas. E vários outros cursos estão em primeiro lugar no ranking nacional de mercado de trabalho. Venha para Mackenzie, um mundo para você. O Papo.com está de volta. Estamos no estúdio com Rosângela Talib, que é psicóloga e mestre em Ciências da Religião da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. A nossa repórter Beatriz Batista foi às ruas para ter uma visão maior sobre o assunto. Vamos conferir a matéria. De acordo com o estudo da Universidade de Brasília, 1 em cada 5 brasileiras de até 40 anos já abortou. E quando abortam, fazem em clínicas sem estrutura e higiene, oferecendo perigo à saúde da mulher. Como é o caso de Maria Estela, que já abortou, é a favor da legalização, mas se arrepende profundamente do que fez no passado. Na época eu era mais católica, mas já gostava do espiritismo. E eu achava que eu iria ser castigada por ter feito isso, porque é um crime na realidade. A Organização Mundial da Saúde relata que 800 gestantes morrem por dia no mundo tentando abortar. Isso divide opiniões e sentimentos. Se fosse legalizado naquela época o aborto, talvez eu não me sentisse tão culpada, porque eu estaria fazendo alguma coisa que não era errado, que não era, que a lei permitia. O aborto ele não é simplesmente uma questão religiosa. O aborto é uma questão social. E falando socialmente, qual é a definição de aborto? O aborto é a interrupção voluntária de uma vida. E a interrupção voluntária de uma vida é igual a crime. De acordo com o padre Pedro Paulo, que também é formado em psicologia, uma mulher que se arrepende do aborto não consegue se perdoar. É difícil a mulher se recuperar. Isso, né? Por mais que você diga, olha, Deus te ama, Deus te perdoou, ela diz, mas eu não me perdoo. Né? É muito difícil. Não sei, eu provavelmente não me perdoei. Mas o tempo resolve, o tempo sara, o tempo muda as coisas. Como a gente pode ver na matéria, o aborto pode ser considerado a interrupção de uma vida. Por isso ele é qualificado como um homicídio? Na nossa legislação, ele faz parte do Código Penal, né? O artigo 128 condena o aborto como um crime. É considerado um crime, né? Passível de a mulher ser punida com prisão, né?
E isso é desde 1940, está no Código Penal desde 1940, mas também faculta, né, o Código Penal as mulheres interromperem a gravidez, e aí não é considerado um crime, quando a gravidez coloca em risco a sua vida, né, ou quando a gravidez é gerada fruto de uma violência sexual, né, de um estupro. Nesses dois casos, desde 1940, é permitido o que a gente chama de aborto legal, né? E, mais recentemente, o STF permitiu, no caso de anencefalia, né, de má formação fetal, o feto com anencefalia, também ser interrompido, a gravidez ser interrompida, sem que isso seja considerado um crime, né? E isso pode ser realizado no Sistema Único de Saúde. As mulheres podem recorrer, nesses 3 casos, ao Sistema Único de Saúde e interromper a gravidez. Aí, nesse caso, não é considerado crime. É considerado crime quando a mulher faz voluntariamente a interrupção sem nenhuma dessas condições, dessas 3 condições, né? Porque ela decide. Então, aí é considerado realmente um crime ainda no Brasil. É um crime tanto a nível civil, né? E também na Igreja Católica é considerado um crime, porque é considerado um homicídio. Você abortaria? Eu já tive a possibilidade de uma gravidez indesejada, né? A minha primeira gravidez foi uma gravidez indesejada. Eu tinha 3 meses de namoro quando eu engravidei. E eu optei por manter essa gestação, né? Minha filha está aí com quase 30 anos atualmente. Mas foi uma decisão tomada junto com o meu parceiro, né, que decidimos manter essa gravidez até o final, mas eu realmente não acho que isso seria, quer dizer, a minha posição pessoal não invalida a possibilidade de nenhuma mulher decidir de forma contrária, né? Eu apoio incondicionalmente a possibilidade das mulheres decidirem por interromper uma gravidez se para elas naquele momento não é o momento adequado, né? Porque a gente costuma dizer a gravidez, ela não, como eu dizia anteriormente, não dura só 9 meses, né? A maternidade é para o resto das nossas vidas e deve ser feita de maneira consciente, né? Da mesma forma, a gente em Católicas defende a possibilidade das mulheres, que é uma das possibilidades da Igreja Católica, inclusive, está lá no magistério da Igreja, que numa situação difícil, né, moralmente difícil como essa, que você tem que decidir, né, é o fiel e sua consciência com Deus, né, sua consciência esclarecida que vai levá-lo a decidir. E ela vai prestar contas a Deus se é isso que ela acredita depois, né? Mas nós não achamos que a Igreja deve considerar um crime, nem deve considerar um homicídio. Como disseram nas entrevistas, a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres, carregam uma culpa muito grande pelo resto da vida. E essa culpa ela advém exatamente da interdição civil e a interdição religiosa, que as considera culpadas, que as considera criminosas, né? Se isso não existisse, como nos países em que o aborto é legalizado, não teria por que as mulheres se sentirem culpadas. Rosângela, vemos que esse assunto dá muito debate, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um prazer te receber no estúdio e o Papo.com fica por aqui. Até o próximo programa.